Oi, gente, tudo bem? Bom, tô voltando para continuar um pouquinho, né? Falar mais um pouquinho a respeito da nossa disciplina de cenários econômicos. Vou trazer alguns outros conceitos importantes aí da nossa disciplina para vocês, tá? Conforme vocês sabem, na última aula, da última vez que eu estive aqui, eu falei com vocês a respeito de oferta, lei de oferta e demanda, equilíbrio de mercado, né? E hoje nós avançaremos. Né? O conteúdo que eu vou falar hoje está na página 9 do nosso material de apoio. Tá? Então a parte conceitual, teórica, escritinha, depois vocês podem procurar, que vocês vão encontrar lá na página 9, ok? E eu vou falar hoje a respeito de um assunto extremamente importante que gera bastante dúvida, né, que é o produto interno bruto. Né? Imagino que alguns de vocês já tenham ouvido falar a respeito do PIB, né? O famoso PIB, o Produto Interno Bruto. Né? E às vezes a gente ouve falar que está crescendo, que está estagnado, né? A gente ouve falar bastante a respeito da expectativa do governo, da expectativa dos especialistas a respeito do PIB, né? E às vezes geram realmente algumas dúvidas a respeito de o que é o PIB. Né? Então, o PIB, que é a sigla, né, para Produto Interno Bruto, ele representa nada mais, nada menos do que a receita produzida por um país, né, em bens finais, né, dentro de um determinado período. Né? O PIB ele normalmente é medido anualmente, né? A medida é por ano, mas normalmente aí o governo vai apresentando prévias para a gente, né, a cada 3 meses. Então, normalmente você tem aí trimestral, semestral, 9 meses, até chegar no resultado de um ano, ok? E é como se ele fosse, assim, pra gente fazer uma analogia bastante simplificada, é como se ele medisse aí a renda, o salário desse país num determinado ano, né? Então, assim, tudo que se produziu, né, numa economia, num país, num determinado período de tempo, isso é contabilizado, né? E a gente pega lá as atividades finais e isso vai para o cálculo do PIB, ok? E aí quando chega lá no final a gente tem um determinado montante, um determinado valor, né? Que indica aí o quanto esse país está produzindo. Esse número, ele é bastante importante para a gente porque a partir da análise do PIB, né, a partir dessa avaliação de desempenho do PIB de um ano para outro tal, que a gente consegue perceber, né, se essa economia está em processo de crescimento, se está em processo de retração, se está em processo, se a economia está estagnada, se esse país está crescendo na mesma proporção que os outros países, ou se cresce mais, ou se cresce menos. Né? É a partir da análise do PIB também que é possível se fazer projeções, né? Como se fossem as metas, né, que a gente tem para a vida da gente. Então, hoje eu estou aqui, eu quero chegar aqui, qual o caminho que eu tenho que traçar? Né? Então, o PIB ele também funciona mais ou menos dessa forma. Né? Então, hoje a economia está nesse determinado patamar, o que o governo espera é chegar nesse. E aí, quais são as estratégias que têm que ser desenvolvidas para a gente sair desse ponto e chegar nesse ponto aqui? Então, o PIB ele é sempre uma informação bastante importante, bastante relevante, sempre um ponto de partida para se avaliar, para se definir políticas econômicas, ok? A gente sempre vê dois conceitos, né, de PIB nominal e de PIB efetivo, né? Só para esclarecer e para não deixar vocês com dúvidas, né? Quando a gente fala de PIB nominal e PIB efetivo, a diferença é que no PIB efetivo a gente desconta o índice de inflação do período, ok? Então, tive 3% de inflação durante o ano, então do valor que se contabiliza lá no PIB a gente desconta a inflação, ok? Por que isso acontece? Para não dar aí a falsa impressão de que você produziu mais do que você realmente produziu, né? Porque assim, se você como se eu dissesse assim, eu estava produzindo 10 unidades a R$10, eu produzia 100. Agora eu produzo as mesmas 10 unidades, só que a R$11, então eu estou produzindo mais. Né? Então, na verdade, se a gente for descontar essa inflação,
né, esse valor monetário que tem lá no final, você percebe que a produção efetivamente ela continua sendo a mesma. Tá? Então o PIB efetivo tem essa diferença aí do PIB nominal, porque se desconta a inflação, ok? E aí tem dois outros conceitos importantes que eu quero deixar com vocês, que são os conceitos de PIB efetivo e PIB potencial, ok? A gente pode usar tanto a expressão PIB ou produto, né? Na verdade, PIB é aí uma abreviatura, né? Então, a ideia é sempre a mesma, né? Produto, pra gente lembrar, quando a gente estava lá no ensino fundamental, quando a gente começou a aprender continha de multiplicação, né? Lembra que o resultado da conta lá era produto, né? Então, é justamente essa ideia, né? Então, esse produto, ele é o que? É o resultado das operações, resultado da atividade econômica de um determinado país, certo? E aí a gente tem dois conceitos, né? Que é o conceito de produto potencial e o conceito de produto efetivo. Né? O produto potencial, ele mensura, ele designa pra gente a capacidade produtiva de um país, ok? Então, assim, se utilizando de toda a estrutura produtiva, se utilizando de toda a mão de obra disponível, né? Vocês devem se lembrar lá dos fatores produtivos, né? Capital, terra e trabalho, né? Mão de obra. Então, se utilizando de todos os fatores produtivos disponíveis dentro de uma economia, dentro de um país, quanto que se consegue produzir? Qual é a capacidade de se produzir, certo? Isso é o PIB potencial. E o PIB efetivo é o que efetivamente, o que se produz de verdade, o que se produz realmente, ok? Vou trazer um exemplo para vocês, vou fazer uma analogia assim, num exemplo mais micro, né, numa visão mais pequenininha, para ficar um pouco mais fácil de a gente entender, certo? Então, vamos pensar o seguinte, ó, eu tenho uma confecção. Lá na minha confecção, eu tenho 10 costureiras, eu tenho 10 máquinas e eu tenho uma quantidade X de tecido, ok? E com toda essa minha capacidade, né, produtiva, com esses fatores produtivos, eu consigo produzir, eu tenho capacidade de produzir, por exemplo, 1000 vestidos em um mês, certo? Então, o meu produto potencial, a minha capacidade produtiva é de 1000 vestidos no mês, certo? Contudo, vamos imaginar que num determinado mês eu tive 3 máquinas quebradas. Ou ainda, num determinado mês, eu tive uma costureira que ficou doente, né? Que não conseguiu trabalhar todos os dias. Então, o que vai acontecer? Esse problema que eu tive, né? Esses imprevistos que eu tive, eles vão impactar na minha produção. Então, eu tinha capacidade para produzir 1000 vestidos, mas eu acabei efetivamente produzindo apenas 830. Ok? Por quê? Porque eu tive um problema, né? Eu tive a máquina que quebrou, eu tive a costureira que ficou doente. Ou ainda, né? Eu tenho capacidade, eu tenho potencial de produzir 1000 vestidos, mas nesse mês as minhas costureiras fizeram horas extras, né? Elas trabalharam um pouquinho a mais, né? Então, o que aconteceu aí? Eu consegui produzir 1170 vestidos. Certo? Então, eu produzi mais do que a minha capacidade, né? O meu produto potencial é de 1000 vestidos, mas efetivamente eu produzi 1170 vestidos, ok, pessoal? Então, assim, vou parar aqui, vou interromper esse vídeo aqui pra gente concluir essa ideia e aí eu volto na sequência pra gente falar um pouquinho na prática o que é que isso representa e como é que acontecem os ciclos econômicos diante desse contexto, né, dessa divergência que a gente pode ter entre produto potencial e produto efetivo, ok?